você quer levar, Débora? Posso levar? Como é que a gente faz? O que a gente tem feito a princípio é deixar a pessoa bem à vontade, né? Mas para você dar uma introduzida assim na sua vida, na sua carreira, né? O que que Legal. te trouxe até aqui, seus desafios e o que que você Legal. Então, deseja. gente, eu sou a Michelle, eu sou dev aqui na Tribe. Basicamente, a minha carreira eu me especializei mais no front-end. Agora estou aqui pegando mais o desafio de também ter que aprender mais o back-end, tal, que a gente utiliza aqui. Eu tenho 4 anos de experiência trabalhando mesmo na área, mas meu primeiro contato com programação foi aos 17 anos. Eu aprendi Pascal, gente, Delphi. Na época era bem conhecida, era bem difundida aqui em Santa Catarina. Eu tô aqui em Santa Catarina, né? Tô aqui em Floripa. É, e vamos dizer, bom, eu já passei por um monte de tipo de empresas, empresas tradicionais, startups, consultoria. Eu participei, eu não sei se vocês já ouviram falar, há 2 anos atrás, do Gama Experience, que é da Gama Academy. E após esse programa eu mudei para São Paulo, eu morei lá 7 meses. Então, assim, eu acho que eu vivi um pouquinho de tudo, assim, dentro do contexto de programação. Alguns pontos que a gente pensou em falar hoje é exatamente essa questão da carreira, né? É, os desafios que eu vivi, trazer um pouquinho para vocês e questionar o que vocês encontram como desafio para a gente quebrar essas barreiras juntas. E trazer um pouquinho de visão de mercado, para a gente saber dar um overview do que as empresas estão buscando, como que a gente pode chegar numa entrevista, o que a gente precisa mostrar, né? E também como que a gente vai definir qual que é o melhor lugar para a gente fazer esse casamento, assim. Deixa eu ver. Mas sobre mim, eu acho que seria isso. Eu tenho 26 anos, então, na verdade, era algo que eu estava pensando agora antes de começar a chamada, sobre essa questão da idade, né? Da gente ter sentir essa corrida dentro da gente, já eu preciso fazer, eu preciso fazer. Eu queria começar falando de uma experiência que eu tive em São Paulo, que eu trabalhei com um cara de 20 anos e o cara já programava tipo há 22, tá ligado? Era um negócio assim assustador, o moleque era um gênio, assim, um gênio. E quando ele falou, pô, eu tenho 20 anos, eu falei, não pode ser, tem algo de errado, assim, sabe? É, e é algo até que a gente vai acabar conversando, eu vou trazer essa para vocês, assim, como a gente não pode se comparar com o outro, porque o que ele tinha de nerd programador, assim, faltava de conhecimento de vida e de saber se portar socialmente dentro do contexto de empresa. Então, era mais ou menos isso. Como a Débora já falou, é um papo mega aberto, não existe pergunta burra, não existe pergunta idiota. A gente está aqui para se ajudar e reforçar a comunidade. Fico bem feliz que vocês estão aqui, eu fico bem feliz com o convite. E eu gosto sempre de começar essas papos falando uma coisa que eu acho que é bem importante da gente ouvir às vezes. Vocês não estão mais no ponto zero. Vocês não estão mais no início, vocês já estão em outro momento. Então, vamos aproveitar para ter essa troca. Daí, eu queria saber se alguém de vocês tem alguma pergunta mais direcionada ou se a gente pudesse levantar algumas questões para a gente ir abordando. Eu tenho uma pergunta, Michelle. Não sei se você falou, você se formou em quê? Ah, legal, eu não falei isso. É É, verdade, é um ponto bem importante da minha carreira. Eu larguei faculdade 3 vezes. Eu fiz sistemas de informação 2 vezes e depois tentei análise de desenvolvimento de sistemas. Eu não me encaixei no módulo tradicional. Eu matava a aula para estudar programação. O nerd é patético, assim, né? Mas eu matava a aula porque eu ia para aula e às vezes teve um semestre que foi assim, ó, que, cara, queriam me enfiar 80 horas de direito para todo final de aula dizer assim, procure um advogado. Pô, é óbvio que eu procuro um advogado, sabe? Eu não preciso gastar 80 horas do meu semestre para no final de toda a aula procurar um advogado. Sabe, não fazia sentido. E aí eu abandonei mais uma vez, a última vez eu não me encaixei no modelo tradicional. Eu acho que até por isso que eu me identifico muito com o propósito da Tribe, porque vocês vão sair muito melhor preparadas. Não existe comparação com o nosso modelo e o modelo de uma faculdade tradicional. Não existe comparação. É algo muito mais pauleira, utilizando assim, acho que é o termo melhor para descrever, e que vai trazer muito mais conteúdo, muito mais do que vocês precisam para realmente estar dentro do mercado de trabalho.
Algo mais? Quais são as dúvidas? Quais são as dores? O que vocês estão sentindo nesse momento? Posso falar? Eu acho que uma coisa que a gente discute constantemente entre nós, e eu acho que é o elefante na sala, é realmente essa questão de mulher no mercado de TI. Como que foi essa experiência para você? É, como que você analisa que é isso? Porque eu acho que cada uma aqui tem a sua experiência e cada uma tem o seu ponto de vista. Só que eu acho que a maioria de nós nunca estivemos no mercado de trabalho de TI, né? Então, como que foi para você? O que você acha que foi fácil? O que você acha que foi difícil? Então, foi bem complicado no início, assim, hoje em dia, acho que nesses últimos 2 anos que a gente está falando mais, as iniciativas da mulher dentro de TI estão mais fortes, então a gente se sente um pouco mais amparada, mas lá no início foi bem complicado para mim, principalmente porque eu não tinha uma referência feminina dentro de TI. Basicamente, eu tive que construir a minha história pelas vozes da minha cabeça, assim, sabe? Vai fazendo isso, vai fazendo aquilo. E às vezes acabar, tipo, tentando seguir um caminho de um homem, que era o que eu tinha, mas que às vezes não se encaixava tanto comigo. Eu acho que vocês estão entrando agora no mercado num momento bem bacana. Já existe bastante coisa bem estruturada, existem várias iniciativas, vários grupos de mulheres em que esse guarda-chuva ele é real, essa proteção e essa questão de valorizar as mulheres e colocar a gente no topo, porque é complicado porque ainda assim são profissões que ainda são vistas como masculinas por serem de exatas, né? Então, esses movimentos vêm para quebrar isso, mas se eu puder dar uma dica pessoal, assim, que foi algo que me ajudou em momentos que não tinham ainda essas iniciativas, realmente, tá? Em vários quesitos, os homens e as mulheres vão ter coisas diferentes a oferecer. Use o que você tem ao seu favor, sabe? O que você construiu na sua história, o que você tem, sempre vai ser valioso. Até que bom que tu mencionou isso agora, porque fazendo o link com a história que eu contei do menino de 20 anos, ele tinha problemas de se comunicar, ele não sabia, ele não tinha empatia, ele não conseguia se comunicar, ele basicamente só conseguia programar, assim, sabe? E o fato, eu não sei se é por eu ser mulher, pode ser que é uma qualidade que, generalizando, vem da mulher, essa coisa da empatia, generalizando mesmo, tá? Tem mulheres que não têm, tem homens que têm, generalizando. Eu consegui utilizar isso a meu favor e isso me ajudou na minha carreira para caramba, porque quando eu consegui estabelecer uma comunicação com ele efetiva, eu consegui usufruir do que ele tinha para me passar de conhecimento, sabe? Então, realmente às vezes é difícil, a gente se critica muito, às vezes tem um mercado sem dúvida, mas a gente se critica até mais do que o mercado vai criticar a gente tem muito medo de perguntar, a gente tem muito medo de ir em palestra, a gente tem muito medo de falar algo de errado, o que é algo que pode, desculpa com a palavra, ferrar muito com a nossa carreira, a gente não pode ter o medo de errar, sabe? Porque olha pro cara do outro lado, tu acha que ele tem medo de errar? Ele tá falando um monte de baboseira, ele tá tentando, entendeu? E a gente às vezes julga ele assim, pô, tá falando um monte de baboseira, mas o cara tá tentando, ele tá aprendendo. E a gente fica com esse receio de vou falar besteira, daí, né? Eu acho que muito da nossa dúvida vem porque muitas vezes a gente está duvidando do nosso valor dentro daquela posição, entendeu? Então, tipo, eu acho que volta tudo pro autoconhecimento, da gente entender quais são os nossos pontos fortes, nossos pontos fracos e trabalhar neles com transparência, sabe? Tipo, sem dúvida, todas que estão aqui, por mais que sejam iniciantes, têm pontos já muito fortes, principalmente por estar começando a aprender a programar, gente. Assim, ó, eu sempre digo que não é bicho de 7 cabeças programar. Qualquer pessoa pode fazer. Eu não acho que ninguém nasceu para programar, mas é algo que exige bastante dedicação, sem dúvida. Então, o fato de vocês terem escolhido entrar nessa área já diz muito sobre vocês, sabe? São pessoas que não querem largar de mão assim, não querem algo fácil, já estão ali tentando se desenvolver dentro da carreira. Então, usem isso a seu favor. Quando a gente ouvia a frase, poxa, mas você é mulher, tá em TI? Troca essa frase assim, ó, mesmo eu sendo mulher com todo o preconceito envolto, eu escolhi estar em TI. E eu tô aqui e eu vou fazer acontecer. Então, acho que a gente pode sempre mudar a narrativa da nossa história, sabe?
Mais perguntas? Oi, Michele. Oi, Karina. Então, eu sou de Floripa também, então espero que quando a gente passar essa pandemia, de repente a gente possa se conhecer, trocar umas ideias. Fiquei muito feliz com a tua presença aqui hoje. Já conheci a Coordination antes também, por ser daqui de Floripa, né? Então, fiquei muito feliz de saber que ia ter uma pessoa que veio da Coordination para trás agora para falar com a gente. E, enfim, queria saber um pouco de como era, assim, a tua rotina de trabalho como dev, principalmente como dev front-end, porque agora tu falou que na Tribe tá fazendo um pouco mais de back-end, mas a gente começa com o módulo de front-end aqui, né? Então, acho que é uma coisa que todas nós já estamos dominando um pouco mais, já temos um pouquinho mais de familiaridade. Então, eu queria saber como é que era para ti, tipo, trabalhar como dev front-end, principalmente, assim, que tecnologias tu usava, que frameworks tu usava, o que tu gostava, o que tu não gostava, enfim, por aí, assim. É isso. Legal. Então, mesmo que agora eu esteja abrindo esse leque para o back-end, eu ainda sou especialista front-end. É a minha paixão, eu gosto muito de front-end, eu estou há anos desenvolvendo isso. Então, eu trabalhei com os 3 principais de mercado já trabalhei com Angular, React e o Vue. O Vue foi o que eu fiquei, acho que, mais tempo trabalhando, sou apaixonada nele. Mas assim, se eu puder dar uma dica, não se apegue a framework, porque eu comecei trabalhando com Angular e eu trabalhava com Angular 2 para frente, né? Que fica bem longe do JavaScript puro, assim, muda bastante coisa, sabe? E aí, quando eu fui mudar para o Vue, que ele tá um pouquinho mais perto, ele realmente é muito casalzinho do React ali, realmente você tá bem mais perto do JavaScript, eu sofri um cadinho, assim, sabe? Eu tive que voltar para as minhas origens e focar realmente no JavaScript e tudo mais, HTML, CSS. Então, não se apeguem a isso. Assim, eu acho que nesse primeiro momento, como vocês querem entrar no mercado de trabalho, React não tem melhor do que framework do que React agora, porque está tipo sendo muito utilizado. No entanto, voltem para a base, voltem para o JavaScript, porque mesmo lá dentro do React vocês vão usar muito isso para fazer toda a lógica dentro de todo o desenvolvimento de vocês. Mas se eu tivesse que dizer algum framework favorito, assim, eu acho que eu diria o Vue, mas é porque eu peguei um carinho com ele, porque ele é bem simples, ele é bem fácil, ele tem coisas do Angular e tem coisas do React, e ele tem uma questãozinha que a gente chama do two-way data binding, né? Que para mim é o must dele. Já falando isso, já quero engatar, gente, não se preocupem de saber os termos técnicos ou coisas assim, são coisas que a gente vai pegando. Tem coisas que os devs que trabalham comigo até hoje, eles falam, eu fico assim, meu Deus, o que eles estão falando? Eu vou lá, anoto e vou pesquisar depois para entender o contexto. É normal. Não é porque você tem 1 ano, 2 anos, 20 anos de carreira. Você vai sempre estar pesquisando. É uma coisa constante, sabe? Um exemplo bem bacana que era o meu líder na Coordination, agora ele está em outro squad, mas o Elton, o cara é um gênio da comunidade, o cara é famosíssimo, você sabe, né, Marina? Imagina, o cara, ele que não me ouça falando isso, mas dinossauro da comunidade, só que é um cara mega atualizado, assim. E ele é um zero à esquerda em front-end, assim, ele manja muito de DevOps, muito de arquitetura, muito de back-end, ele pega qualquer linguagem de back-end e destrói, aprende assim, mas em front-end, assim, cara, ele fica tipo, é normal, sabe? Ninguém sabe tudo. E que bom que ele daí se cerca de pessoas que saibam do que ele não sabe. Acho que é bem isso que o mercado traz pra gente, né? Acho que respondi. Michelle, eu tenho uma pergunta para você que é mais como que é a sua rotina de trabalho como dev. Você trabalha, tipo, numa equipe e aí alguém te passa o que tem que fazer? Como é que é esse direcionamento? Tipo assim, um dia na Tribe, como funciona o seu trabalho? Então, assim, eu acho que para te responder melhor, assim, te dar um contexto melhor, eu acho que seria interessante eu não falar exatamente de Tribe. Eu já trabalhei em várias configurações. Eu já trabalhei em configurações que eu era dev e tive que ser designer. Foi um desastre. Eu não sou designer. Assim, gente, tem pessoas que têm essa questão, esse olho. Eu poderia ter aprendido, só que ia ser mais anos ainda do que para aprender a programar. Eu realmente tenho uma dificuldade muito grande, assim, em criar design. Mas já trabalhei nesse contexto, já trabalhei em contextos que tinha 20 pessoas para passar uma tarefa até chegar e eu desenvolver. E
Hoje na Tribe a gente trabalha num contexto que tem o time daí a parte de produto e junto ali com eles tem um designer trabalhando em conjunto para fazer a definição do negócio, botar em tela um wireframe e me entregar só para eu transformar aquilo em código, com as coisas mais bem definidas. Depende muito do que tipo de empresa que vocês vão estar buscando para trabalhar, mas em geral, das experiências que eu tive, em geral o que acontece são as pessoas te entregarem um design numa ferramenta de um XD ou de um Figma, né, que são ferramentas onde eles desenham os wireframes e você tem lá todos os dados, as cores, os espaçamentos, os tamanhos de tudo, e você literalmente se preocupa apenas em transformar aquilo em código. Eu acho, sinceramente, quando vocês começarem a entrar em entrevistas e tudo mais, questionem isso, porque o ideal é que vocês dediquem 100% do tempo de vocês a programar, né? E não fiquem se preocupando, talvez, com outras... em desenvolver design, que é algo que vocês não estão exatamente focadas naquilo. Não faz muito sentido, eu acho, nesse momento, né? Mas tem de tudo, assim, tem de tudo nas empresas. Tem, assim, lugar que você diz que você é front, você vai ter que fazer back, assim. Então, acho que é bem bom a gente sempre se habituar de onde a gente está entrando para entender como é que vai ser o nosso dia a dia, porque muda bastante. Respondi? Eu tinha uma pergunta com relação a o que te trouxe até a educação, assim, ou pelo menos ir mais para esse lado dentro do desenvolvimento. Legal. Bem legal, bem legal. Devia ter falado isso quando me apresentei. Quando eu comecei a programar, a estrutura que existia, assim, os cursos que existiam, as fontes de informação, elas eram muito bagunçadas, né? Tipo, os cursos que existiam, ou presenciais ou até online, eram caríssimos. Eu não tinha dinheiro, eu não tinha como bancar aquilo. E até quando eu entrei na faculdade, foi um lugar que não me agregou tanto a programação, mas que me agregou para eu entender onde eu buscaria as informações para programar, para aprender a programar realmente. E eu senti muito isso na pele, essa questão de não ter acesso à educação, sabe? Poxa, eu quero programar, aonde eu busco informação? Michele, mas tem um monte de coisa na internet. Cara, você já foi procurar como aprender a programar? É 500 milhões de páginas, entendeu? Não tem direcionamento. E o que eu senti, a maior dor que eu senti foi essa falta de direcionamento. Primeiro, que caceta é front-end e back-end? O front-end trabalha com isso, back... mas como é que eu vou saber com o que eu vou trabalhar? Tipo, não tinha, sabe? E aí, quando eu fiz há 2 anos atrás do Gama, ele é uma aceleração de carreira, só que é mais soft skill, não é tanto de hard skill. E lá eu me apaixonei, assim, por essa parte da educação, porque eu falei, cara, isso aqui é mudar a vida, sabe? Isso aqui é mudar a vida das pessoas. É para isso que eu quero acordar todos os dias e codar. Porque eu amo programar. Só que, gente, eu trabalho o meu dia inteiro olhando para uma tela preta. Se eu não estiver fazendo aquilo com algum propósito, vai chegar um dia que eu vou encher meu saco, entendeu? Então eu não tô ali programando apenas para ver o código bonitinho e tudo mais, embora isso seja maravilhoso. Mas eu tô ali programando pensando na saída. Isso é bom que já traz um outro vínculo para uma outra parte que eu acho bem interessante. Essa parte da educação foi algo que eu me apaixonei. É algo que pessoalmente eu me encantei. Eu vi como uma forma de o meu trabalho mudar a vida de outras pessoas. Mas porque é um propósito pessoal meu. Talvez você se enxergue em outros lugares. Ontem eu participei de um papo similar a esse, de carreira, e uma das outras meninas que estavam dando a mentoria, ela se encaixou no sistema de comunidades. Então, ela resolveu que ela queria desenvolver aplicações, desenvolver soluções para comunidades, assim. Comunidades de dev, comunidades de pessoas pretas, comunidades LGBT, as comunidades que ela se identificou e ela queria ajudar. Então, aquilo fez o propósito dela, aquilo era pelo que ela acordava todos os dias. E para mim é muito educação, porque se uma tribe existisse, quando eu comecei a programar, a minha história seria bem diferente. Então, eu quero poder ajudar a mudar a história de outras pessoas. É isso. E aí, menina? Eu vi que a Tereza falou aqui, se você não tem aptidão, então desista. Gente, isso aí é migué, cara. Ninguém nasce sabendo cantar, ninguém nasce sabendo programar, ninguém nasce sabendo fazer nada. Você sabe babar e pedir
comida, é isso que você sabe, entendeu? De resto, a gente aprende tudo. E existem pessoas que têm mais facilidade com algumas coisas e vão ter dificuldades com outras, é natural, sabe? Por exemplo, para eu estar falando aqui com vocês, foram anos de eu quebrar várias coisinhas na minha cabeça. Porque eu tinha muito nervoso de falar em público. Na faculdade, quando eu tinha que apresentar trabalho, gente, eu tomava cerveja, tá? Não conta pra ninguém, mas eu tomava 2 cervejas pra dar aquela ficando levinha. Cara, era assustador, pra vocês terem uma noção, quando eu fui apresentar um trabalho que era do final do semestre, e era um projeto super importante, o meu professor sugeriu que eu tomasse um calmante, de tão nervoso que eu tinha. E foi a prática, vai um pouquinho ali, vai um pouquinho aqui. Quando você vê, você não tem mais tanto medo, porque tá tudo bem errar, sabe? Eu posso falar uma besteira aqui, você falar, Mi, não é assim. Eu falo, tá, por quê? E você me comprovar que não é. E que legal, aprendi, sabe? Tipo, não vou mais replicar. Então, ninguém nasce sabendo, a gente vai aprendendo, só que não desistam na primeira pedrinha, porque vai ter muita pedrinha. Acho que em todos os caminhos tem, a programação não seria diferente, mas também existe bastante suporte hoje em dia. Eu posso indicar diversos grupos para vocês, tanto regionais quanto ligados a tecnologias. E também vocês podem contar com a Tribe, podem contar com a gente e me coloco à disposição como alguém para vocês talvez trazerem as suas questões, as suas dúvidas dentro da área. O que eu puder ajudar, eu vou ajudar, sem dúvida. Vocês têm mais alguma pergunta? Eu tenho. Bom dia, gente. Obrigada, Michele, por estar aqui com a gente. Estou muito feliz porque antes a gente só tinha uma desenvolvedora, né? Então, vindo mais mulheres para o time. E eu queria saber se inicialmente, quando você começou sua carreira, você trabalhava aos pares, como que é a forma de trabalho? Porque eu fico muito insegura em questão disso, sabe? De não ter uma outra pessoa ali para discutir, que eu percebo que o meu rendimento é muito melhor quando tem pelo menos mais uma pessoa para me auxiliar, assim, como que era? E como que você também escolheu o tipo de... Qual área seguir, assim? As primeiras empresas que você trabalhou eram fábricas de software? Foi consultoria? Como que foi esse processo? Então, assim, eu sei que eu quero programar, eu sabia que eu queria me programar desde o meu ensino médio, porque é uma história até engraçada. Até o meu segundo ano no ensino médio, eu ia para a área de direito. Nem porque eu me identifiquei, mas todo mundo olhava para mim e falava assim, Mi, tu deveria ser advogado e não sei o quê, porque você debate, porque não sei o quê. Deu assim, eu não sei o que eu vou fazer isso aí, né? Todo mundo acha, eu vou fazer. E aí, no meu final do segundo ano, meu primeiro trabalho daí foi num escritório de advocacia, tinha lá meus 15 anos, e eu criei um ódio de advogado. Porque que povinho ruim, gente. Eu pensava, gente, eu nunca vou ter coragem de fazer isso com alguém. Eles arrancavam as calças das pessoas, assim, sabe? Deixavam as pessoas sem ter o que comer, assim. E era de um negócio que eu falava assim, ó, cara, beleza, isso funciona pros outros. Eu não consigo viver dessa forma. Eu nunca vou ser feliz desse jeito. E aí eu entrei no meu terceirão com 2 certezas, assim, que eu não tinha noção do que eu queria fazer e que eu gostava apenas de português e matemática. Daí eu falei, o que eu vou fazer com isso, cara? Eu gosto de português e matemática, o que eu vou fazer com isso? Tipo, não fazia sentido pra mim. E aí eu comecei a pesquisar e tudo mais, e eu encontrei a lógica. E aí, a partir da lógica, as coisas foram se encaixando e fazendo sentido pra mim. Poxa, é isso que eu gosto. Eu adorava resolver os desafios lógicos e não sei o que, toda essa questão. Na verdade, daí quando eu entrei no mercado de trabalho foi bastante assim, eu preciso entrar. Então eu não escolhi muito. Era uma situação bem diferente, as empresas eram bem menores, não existia essa estrutura de assim, ó, vamos ter um design, vamos ter não sei o que, não sei o que. Tipo, era muito difícil. Aqui em Floripa, pelo menos, que era o lugar onde, né, eu tava na época. E as empresas era tipo assim, cara, eu preciso resolver esse problema. Você já viu programação na sua vida? Vem pra cá. Era tipo assim. E eu comecei trabalhando de suporte dentro de uma empresa, já trazendo na minha entrevista assim ao discurso. Eu tô entrando no suporte, mas o meu objetivo é ser programadora. Eu tô estudando para isso e eu quero saber se vocês abririam essa oportunidade para mim no futuro. Não, abriríamos. Se eu levasse uma negativa ali, eu provavelmente aceitaria o emprego, porque eu precisava de dinheiro.
mas eu já saberia que não tinha como construir carreira ali dentro e eu ia ter que sondar outras empresas. Enfim, aconteceu isso, fiquei na empresa, comecei a trabalhar de programadora depois de 1 ano e meio lá, demorou um maior tempão, e foi uma experiência bem ruim, porque era bem desorganizado, mas aí as coisas foram meio que acontecendo pelos links que eu fui criando com as pessoas. O networking é de um poder gigantesco, gente, vocês não têm noção. Um cara que trabalhou comigo na empresa, que ele era do desenvolvimento, ele saiu da empresa para ir para outra, e ele chegou e falou assim: Mi, eu tô saindo da empresa que eu tô para ir para outra, e eu te indiquei aqui. E aí eu fui para outra. Aí lá, tipo, meu salário dobrou. E aí, aí começou real, assim, daí é game on, sabe? Daí eu comecei com um quebra-pau. Então, tudo que a gente precisa é de uma oportunidade, sabe? E faço o melhor que se pode dela, assim. Eu não sei se eu perdi alguma coisa na pergunta, desculpa. Acho que era isso, não. Era isso, e também como que eram desenvolvidas essas atividades? Se era só individual, se tinha um grupo? Ah, tá. Então, assim, gente, eu vou dizer que é maravilhoso ser a pessoa mais burra da sala, tá? É maravilhoso, porque você tá rodeado de pessoas que sabem muito. Em geral, as pessoas da área de programação, elas são muito solícitas, porque elas sabem, alguém ajudou elas também, entendeu? Alguém ajudou elas. Não, é muito difícil de encontrar alguém e falar assim, ó, ninguém nunca me ajudou, eu aprendi tudo na internet. Não existe isso, cara. Não existe, sabe? Tipo, pô, se existia assim, esse cara tá com a NASA, tipo, na boa. Então, a gente não vai conhecer também. Mas as pessoas também tiveram mentores, então, justamente essas pessoas que tiveram mentores, elas vão sentir essa urgência, essa necessidade de voltar e ajudar. É por isso que eu gosto muito de participar desses papos, porque eu gostaria de ter alguém para me espelhar. Então, eu acho legal a gente ter essa troca. Então, assim, como é que acontece a estrutura? Hoje em dia está sendo falado mais sobre pair programming. E em muitas empresas ainda não é tão praticado o pair, que é você sentar do lado. Mas a questão de você pedir ajuda é algo, cara, completamente natural, sabe? Se eu pudesse só dar uma dica, não seja a pessoa que pergunta sem pesquisar, porque daí é complicado, assim, sabe? Tipo assim, poxa, não sei isso. Vamos primeiro pesquisar. Ó, então, fulano, eu não sei isso e eu pesquisei sobre, mas eu não entendi isso aqui dentro desse contexto. Você consegue me explicar? Cara, é outra situação, entendeu? Do que vocês falarem assim, ó. Ah, eu não entendo como é que funciona um loop. Aí a pessoa, tipo assim, tá, você pesquisou? Ai, não entendo. Tipo, não, sabe? Tem um termo que a gente usava que é o fale com a sua mão primeiro, né? Fale com a sua mão. Primeiro você pesquisa, depois se você tenta entender até o máximo que der. Não deu, cara, pede ajuda. E as pessoas vão sempre ser muito solícitas, cara, sem dúvida, assim. E nas estruturas, geralmente, pelo menos um sênior está dentro do contexto do grupo, assim, pelo menos de empresas mais bem estruturadas, assim. Nem digo empresas grandes, empresas bem estruturadas. Startup pode ser bem estruturada. A Coordination era muito bem estruturada. E a Tribe, meu Deus, a Tribe só tem. Cara, sério mesmo. Eu sou o gatinho feio da Tribe, você não tem nem noção, gente. Mas é muito bom, assim. Eu acho que não tem problema você é a pessoa que não sabe. Porque em algum outro momento você vai ser a pessoa que sabe algo para outra pessoa, então é uma troca, sabe? Acho que eu respondi. Beleza. Ah, eu queria compartilhar com vocês um mapa que eu gosto bastante. Deixa eu ver se eu deixei salvo. Eu perdi o mapa. Que é um mapa que ele fala de... Aqui, achei. Que ele traz todo o contexto de front-end, back-end, e ele dá uma desmiuçada, assim. Poxa, perdi de novo, oxe. Só um minutinho, gente. Enquanto isso, se tiver alguma pergunta, tô procurando aqui.
Achei. Esse mapa aí eu acho ele bem legal. Ele dá uma visão bem boa, assim, sobre a introdução que todos os desenvolvedores devem saber. Aí tem o mapa do front-end, tem o mapa do back-end. Eu vou compartilhar aqui com vocês, acho que facilita um pouco a gente ir junto. Vocês estão vendo a minha tela? Sim. Oxi, o que eu vi aqui? Ah, tá. Tá, ó, eu abri o front-end aqui, ó. Deixa eu tirar daqui. Então, no front-end, ele vai trazendo aqui alguns caminhos, sabe? De coisinhas que são interessantes você saber. Mas, Michelle, eu tenho que saber tudo isso? Cara, ninguém sabe tudo, sabe? Eu acho bom a gente... ele até diz assim, olha só, tá vendo esses amarelos? Você tem que saber esses amarelos. Aí aqui dentro dos amarelos tem vários detalhezinhos, assim, né? Mas esses amarelos são, tipo assim, os pontos focos que você tem que ir construindo ali o seu conhecimento. Ó, daí aqui ele já entra no outro... Ele deve mostrar aqui os frameworks também. Ó, daí aqui ele já mostra os frameworks. Ó, clica framework. Angular, Vue, React. Panelinha, né, galera? Normal. E dentro dali desse repositório que eu mandei, ele vai ter também do back-end. Eu queria falar um pouquinho com vocês agora. Eu não sei se vocês já... que turmas que vocês estão? Só para eu entender mais ou menos. Estão na 3? Todo mundo? Tá bem variado, assim. Turma Tem 5. 4, 5, 3, 6 que eu acho que não tem. Temos nós, somos a turma 6. Eu Ah, e é, Ana. sim. Legal. E alguém de vocês já trabalha na área? Ou tá fazendo já entrevistas? Como é que estão as coisas? Eu tô doida para começar a me candidatar, mas ainda não fiz não. Eu tô querendo construir o portfólio antes de eu começar a tentar. Legal. Legal. O nosso curso vai ser lindo demais vocês construírem portfólio, sabe? Então, eu queria abrir um pouquinho agora para a gente falar um pouco sobre essa parte agora, essa parte da construção ali. Construção do portfólio, entrevistas, como encontrar a empresa. Eu queria ver se vocês têm alguma dúvida específica. Oxe, peraí que eu quebrei a internet aqui. Funcionou. Se vocês têm alguma dúvida específica, eu posso ir dando algumas dicas assim sobre essa parte. Eu queria saber se todas as entrevistas que você fez teve teste técnico. Assim, como que eram os testes técnicos? Não, na Codination não teve. Na Codination eles pegaram o meu repositório do GitHub e foram vendo meus códigos. Aí vem daí a importância, né, da gente ter os códigos lá. Gente, eu queria muito mostrar para vocês a minha página, meu portfólio. Eu vou mostrar. Só que vocês não vão me julgar porque eu não sou designer. Por favor, gente. Eu vou pedir encarecidamente. Eu vou contar que, tipo assim, ó, é muito legal, só não é bonito. Mas é muito legal. Vou mostrar aqui de novo. Vamos compartilhar. Isso é muito bom, que eu acho que é bem a dúvida da gente, assim. Pelo menos eu tô tentando construir e eu fico assim, o negócio tem que ficar maravilhoso. Senão a pessoa vai olhar e falar assim, ai, que front-end que é essa? Tu que não sabe. Ai, gente, assim, ó. Eu fico morrendo de vergonha de mostrar esse aqui, tá, gente? Mas eu tô até construindo outro. Depois eu vou mostrar pra vocês o que eu tô construindo, que ele é em React. Daí esse que eu construí atualmente era em Vue. E eu tô construindo deixa eu até botar ele rodar aqui em React, que ele tá bonito. Mas bem que eu tenho o XD dele, não precisa. Eu vou mostrar o XD mesmo. Daí o que eu fiz? Na segunda versão, eu fui lá, fiz pesquisa, né? Fui vendo o que os outros estavam fazendo. Fui lá copiando dos outros, que eu não sei criar design, mas daí a gente vai, né? Vamos lá. Vou mostrar o atual. Sem julgamentos, de novo, hein, gente? Deixa eu ver aqui. Aqui. Olha lá. Coisa horrorosa, meu pai. Beleza. Então, eu vou atualizar aqui, porque daí ele tem uma animaçãozinha. O que aconteceu? Eu não sou boa em designer. Então, o que eu tentei fazer? Eu falei, cara, então eu preciso mostrar as minhas aptidões, né? Tipo, o que eu sei programar. Então, construir a página ali. Uma das coisas que eu escolhi fazer, que geralmente hoje em dia é tudo single page, né? Que é aquele que você vai rolando e tal.
E eu escolhi fazer com um roteador aqui para mostrar mais uma aptidão minha dentro do contexto da programação ali, que é utilizando o Vue Router, que eu usei o framework Vue, né, para construir. Aí aqui eu já fiz um carrosselzinho. Esse carrossel eu não usei componente pronto, eu fiz na mão. Então, tipo, mais uma forma de eu mostrar algum conhecimento. Porque, gente, sério, olha essas cores. Um design me bate se ver isso. Aí eu fiz a minha abinha de contato, funciona, manda para o Firebase. Eu não tenho conhecimento em back-end, mas o Firebase tem uma documentação bem simplificada. E ele tem um CLI ali, uma linha de comando, que ela é mega interativa. Então você baixa a lib, a biblioteca lá, que é uma biblioteca Firebase para o Vue, e ele vai conversando com você. Poxa, você já tem um projeto? Quer um projeto novo? Você quer fazer o deploy? Você quer fazer banco de dados? O que você quer fazer com isso? E aí eu fiz isso e ele manda lá pro meu Firebase todas as mensagens que eu recebo aqui. Ó, já recebi até proposta de emprego, tá? Dessa coisa feia aqui. Eu recebi proposta de emprego. Então, assim, não é tão ruim assim. Mas o legal que eu gosto mais aqui desse projeto é essa aba Projetos. Nessa aba, o que eu estou fazendo? Eu estou consumindo do meu GitHub. Eu estou usando a API do GitHub e estou consumindo os meus projetos, então ele é dinâmico. À medida que eu vou criando novos repositórios, ele vai trazendo para cá. E aí, assim, ó, vamos supor, aqui acho que não está funcionando. Esse aqui, ó. Aqui ele vai abrir, ó, Open GitHub Project, ele vai abrir o projeto no GitHub. Vocês estão vendo a outra tela ou não? O GitHub, Qual sim. tela? Tá, beleza. É porque eu nunca entendo esse compartilhamento do Zoom aqui. Beleza. Ok, ele tá abrindo aqui. Aí assim, ó. E nesse outro linkzinho aqui, ó, eu botei para ver a demo, que é ele que eu já fiz o deploy do projeto. Então, tipo, daí a pessoa consegue ver aqui o projeto, entendeu? Michele, como é que você fez essa magia negra, Michele? Você é bruxa? Não sou bruxa. Só um pouco. No GitHub, quando você vai bater na API, existem vários endpoints, né? Várias URLs. E existe uma que você bate, que ele vai te retornar os teus repositórios, que é exatamente essa aqui. Vou até mostrar aqui, dá pra ver. Vou atualizar aqui para ele bater de novo lá. Eu acho que tá em cima do negócio aqui. Michele, posso fazer uma pergunta? Claro. Eu fico com dificuldade também de pensar em ideias de projetos. Aí você pegou de algum lugar, foi olhando, buscou na internet mesmo? Então, assim, ó, existem vários sites que você vê que eles listam, assim, né? Mas eu acho que mais do que você se preocupar, eu até anotei na que eu falei ontem com as meninas também. Mais do que você se preocupar nos tipos de projetos que você vai fazer, você tem que se preocupar nas aptidões que você está demonstrando nos projetos. Só para fechar ali, ó, quando eu bato lá na API, ó, o que eu estou mandando? Eu quero, no meu GitHub, na API, Michele Orne, os repositórios, e por página eu quero 100 no máximo, 100 itens no máximo, repositórios, e essa é a página 1. Ok. O que ele está me retornando aqui, ó? Ele está me retornando todos os meus repositórios, ele retorna o ID, ele retorna todos os dados. Aí, o que eu fiz? Cadê aqui? Tem a descrição. A gente está vendo a tela do teu portfólio ali, não a tela do GitHub. Não sei se tá... Não, mas você tá vendo o DevTools, não? Não, só... Tá. Peraí que eu já sei o que aconteceu. Agora vocês estão vendo? Beleza. Então, daí o que ele vai me retornar quando eu bati lá na API? Aí ele vai me retornar aqui, ó, a URL do repositório, tudo mais. Tem a descrição, que eu acho que tá description, ó, daí tem a descrição que eu coloquei aqui. Então, com isso aqui eu consegui construir toda essa interface para acessar dinamicamente, né?
Ah, tá. Lembrei agora a sua pergunta. Sobre a questão da escolha de projetos. Como eu tinha falado, eu acho que não é exatamente sobre você escolher um tipo de projeto específico. Ah, eu tenho que fazer o quê? Um CRUD? Ah, eu tenho que fazer sei lá, um espelho do Twitter. Eu tenho de todas essas coisinhas ali no meu repositório. No entanto, eu comecei a notar que o que os nossos empregadores, né, estavam buscando era entender as aptidões que eu já tinha desenvolvido. Então, eu anotei algumas coisas aqui que são legais. O consumo de API, eu acho que é muito legal você usar isso. Tipo, você pode usar a API aberta do GitHub, tem a API do GIF. Cara, a do GIF foi uma das primeiras que eu fiz, que é uma coisa mega tola. Basicamente, ela só bate lá, mandando como parâmetro um nome, um texto, e te retorna o que tem de GIF relacionado àquilo, daí você bota na tela. É um negócio mega simples, mas é legalzinho de fazer, sabe? Eu acho que a gente vai daí evoluindo. Estrutura de código, então, tipo assim, ó, como é que você está estruturando o seu código? Como é que você está criando as pastinhas? Qual que é a arquitetura, né, que você está usando ali? Mia, eu preciso ler sobre arquitetura. Cara, leia alguns posts, entendeu? Não precisa ficar master em arquitetura para você começar a desenvolver. Leia alguns posts, tipo assim, poxa, nomenclatura, como é que vai ser o nome do componente? Como que tem que ser? O camel case, né, que começa com a letrinha pequena e a segunda palavra a letrinha grande. Alguns desses padrões, por mais que sejam conhecimentos que você vai adquirir numa leitura de 10 minutos, são muito válidos, cara. São muito válidos, sabe? São cuidados que o teu empregador vai dar muito valor, assim, se você tiver com o teu código. Tem um lance do design based que eu coloquei aqui, que seria legal, por exemplo, assim, ó, você ir no Behance, né? De algum dos designers, 1000 designers que tem aí no mundo, e vai lá e pega no Behance dele um projeto dele, algum que ele já tenha talvez colocado para o Figma ou para o XG, né? Que é a plataforma ali para você desenvolver os wireframes, e coda aquilo lá, transforma aquilo em código, entendeu? E coloca lá no seu GitHub, ó, GitHub, fui baseado nesse design. Isso demonstra que você tem a capacidade de olhar para um design, pegar os dados que ele tem lá e transformar em código, que é muito o que a gente está fazendo, o front-end principalmente, né? Aí existem outras questões que seriam a utilização do ESLint, que ele é um formatter, né, que vai te ajudar a padronizar o teu código e tudo mais. É bacana de ter no projeto para garantir a qualidade do código. E outra coisa que é legal também é talvez dar uma brincadinha e fazer o deploy para algum host assim que seja gratuito, assim, o Netlify ou o Firebase, o Heroku. Então existem várias opções assim. E hoje em dia está bem prático assim. Existem sempre os CLIs que são as linhas de comandos vão te ajudando ali. Você não vai precisar tipo criar um código mirabolante assim, sabe? Existe tutorial pra caramba na internet, então dá pra fazer, assim, sabe? Sem tanto esforço, assim. Não sei se tem mais alguma pergunta. Tereza? E Michele? Oi, Tereza. Dainha? Então, Michele, a gente é treinado na Tribe para enfrentar o mercado de trabalho. E eu percebi que a Tribe ela faz a gente passar por pressão e tensão. Talvez porque no mercado de trabalho seja assim. Então, eu gostaria de saber se no mercado de trabalho a tensão é tão alto nível igual o dia a dia da Tribe, ou se a Tribe está entregando profissionais que saibam realmente lidar com isso num nível mais alto, mas que no mercado não é tão assim. A gente vai, obviamente, tentar mostrar o pior para vocês, né? Para realmente preparar vocês. Mas, assim, gente, não é tudo isso, assim, é complicado, é um aprendizado diário, mas se você tiver uma aptidão principal, você vai conseguir, sabe? A transparência. Você seja transparente em todo lugar que você estiver. Sobre as suas dificuldades, sobre curva de aprendizado, sobre o que você deseja para você na sua carreira. Se você não sabe, peça ajuda, pergunte. Geralmente você vai estar numa empresa ideal, num mundo ideal, né? Que eu já vivi dos dois mundos. Mas se vocês tiverem a sorte de entrar numa tribe, vocês vão estar cercados por líderes fortes. Então, que vão ser pessoas que querem o teu crescimento. Lembrem-se que, assim, quando uma empresa contrata um dev,
um grande problema do mercado é que o dev parece que muitas vezes virou o cara do telemarketing, né? Ele entra e sai, entra e sai, entra e sai. As empresas não querem isso. As empresas querem um dev que fique, porque, poxa, todo o esforço de entrar um dev, você passar todo o conhecimento de negócio, então não é do interesse da empresa te chutar, nunca é, sabe? Ela quer que você cresça, ela quer que você suba de cargo, que você assuma responsabilidades, que você ajude mesmo a empresa a construir. Então, existem sim momentos de pressão, existiram sim momentos da minha carreira que eu trabalhei à meia-noite, existiram, só que, assim, não é, assim, todo dia, sabe, toda semana, não é uma coisa assim. Existem momentos, existem picos, mas, em geral, é uma profissão que você tem que manter um certo ritmo, obviamente, mas que você tem que lembrar que você é um humano, né? Você é uma pessoa, você é um ser humano, você não é uma máquina. Então, vai existir momentos. Até compartilhando uma coisa bem pessoal minha, na semana passada eu tava com suspeita do Covid, eu fiquei bem mal alguns dias, e, tipo, foi uma semana que eu não produzi, sabe? E eu cheguei com o coração na mão, assim, com toda aquela dor de, ai, será que eu tô afetando muito a empresa? E o meu líder olhou pra mim assim, cara, você tava doente, entendeu? Tipo, não é assim, você não quis, você tava doente. Então, respeite seus limites. Porque aí entrando num outro assunto que é bem difundido, bem falado na comunidade de dev em geral, é o burnout, né, que a gente tem antes dos 30. E também junto, e talvez por causa até dessa síndrome do impostor constante. E eu, particularmente, desenvolvi algumas ferramentas para me ajudar com a síndrome do impostor. Eu gosto muito de ir no GitHub e procurar lá, no GitHub não, desculpa, no Stack Overflow, procurar as respostas voltadas para a tecnologia que eu conheço e ir lá responder. Aquilo me dá uma alegriazinha, assim, cara, calma aí, eu sei alguma coisa. Não é tudo isso, sabe? Eu sei alguma coisa. Porque é um sentimento que vai e vem, mas a gente tem que estar sempre se comparando com a gente mesmo e não com o coleguinha do lado. Você pode almejar estar em outro lugar que aquele coleguinha esteja, mas você se compare consigo mesma. E qualquer uma de vocês, não precisa nem muito longe, gente. Há 1 hora atrás, vocês não tinham um monte de informação que a gente trocou aqui, sabe? Então, é um crescimento constante. Não, não, não fiquem agoniadas com isso. 1 hora vai. Dá tempo para mais uma última rapidinha? Claro. Aqui na Tribe a gente vê bastante as metodologias ágeis, né? E eu queria saber como é que é para ti, como é que foi para ti no mercado, se tu já trabalhou com elas, se tu trabalha atualmente, quando isso começou a se tornar uma coisa tão comum e, enfim, dá um toque sobre isso, assim. Cara, eu particularmente adoro. Eu adoro metodologias ágeis, sabe? Na verdade, na Code a gente não usava tanto o Scrum e eu ficava tipo, nossa, eu quero muito usar o Scrum, eu adoro o Scrum, não sei o quê, porque eu gostava dessa questão da sprint, da planning, da review e não sei o quê. Eu gostava dessa estrutura porque eu sou uma pessoa que eu faço listinhas, gente, sabe? Para isso aqui hoje eu escrevo coisas no caderno. Eu tenho aqui um quadro meu aqui que eu escrevo as coisas que eu tenho que fazer no dia. Então eu sou uma pessoa que eu gosto de ter as caixinhas bem no lugar. Então, para mim, é algo que funciona bem, assim, mas isso vai depender bastante das empresas. E a gente é bom ter em mente que muitas podem usar a metodologia ágil, que na verdade eu nem conheço mais alguém que não esteja utilizando, mas a forma de aplicar sempre vai ser diferente. É muito difícil, tipo, tu sair de um lugar assim e ver o outro exatamente igual. Para alguns lugares não tem por que a planning, para alguns não tem por que a review, para alguns não tem por que fazer a daily. Eu particularmente adoro as cerimônias, assim, mas, por exemplo, teve uma empresa em São Paulo que eu trabalhei, que era uma consultoria, eu trabalhei numa consultoria alocada dentro de um banco, sério, foi um trauma, assim, horrível. Só que eles utilizavam o Scrum, assim, ó, no pé da letra. A gente tinha até o Scrum Master, cara, era um negócio, assim, ó, legal. Eu gostava muito dessa metodologia, só que isso vai depender muito do contexto da empresa. Porque existem empresas que têm esse tempo, porque, por exemplo, nesse projeto em São Paulo, eles passaram 3 meses fazendo a conceituação do software, cara. 3 meses, entendeu? Só que era um software para um banco. Então, o conceito não ia mudar assim tão rápido. Agora, a gente que está vivendo no meu caso, estou vivendo dentro de uma startup de educação, onde as informações mudam
onde vocês vão estar sempre precisando de estímulos diferentes, pode mudar todo dia, sabe? Tipo, há um mês atrás, nem um mês atrás não, tipo, há 20 dias atrás, a gente era Coordination, eu tava desenvolvendo coisa pra plataforma. Morreu, entendeu? E então, junto com essa dica, não se apeguem aos códigos, porque você vai ter que destruir eles, assim. Lembrem-se que o negócio é que manda. Fazer, pô, que código lindo, cara. Olha que coisa mais linda que eu fiz. Joga fora. Não tem valor pro negócio. E você vai sentir bastante isso trabalhando com ágil, mas é legal. Lembra sempre que praticar esse desapego aí, né? Com o código. Mas só resumindo, as minhas experiências foram bem boas com ágil. Eu acho que você vai ver bastante no mercado, mas as ferramentas vão divergindo, assim. Michelle, Fechou, eu galera? queria agradecer. Nossa, foi ótimo. Muito boa a sua energia, sua atenção, sinceridade também. E para mim, principalmente a parte do portfólio foi muito boa. Essas dicas que você deu eu achei sensacionais. E eu acho que também é bom, igual você mostrou, falando assim, não tá perfeito, não sei o quê, mas pra gente ver que, tipo, não precisa ficar uma coisa extraordinária. Passa! Se conseguindo mostrar o que você tá fazendo, tá bom. Então, foi isso. Muito obrigada. Espero que a gente possa continuar tendo os contatos em outros momentos. Legal. Eu quero deixar um recadinho final. Que eu espero que vocês levem, que eu gosto bastante dessa frase. Se você é mais privilegiado que os outros, construa uma mesa maior e não um muro mais alto. Hoje eu tô nesse lugar, amanhã serão vocês. Continuem isso. Beleza, galera? Obrigada, viu? Débora, você salva o vídeo? Como é que a gente faz aí? Sim, salvo. Aí a gente coloca no Manda pra YouTube, mim? mas coloca como não listado. Aí eu te mando o link. Beleza. Obrigada, viu? Então tá, Obrigada a galerinha. você. Tchau. Boa sorte, boa caminhada. Tchau, tchau.